Iniciando nossa aula de hoje, a aula passada nós falamos sobre carência, foi isso? Último assunto nosso. Monize, que está com as anotações aí. Oh, exatamente, carência. Foi o último assunto. Hoje nós vamos começar a falar propriamente sobre os benefícios previdenciários. Hoje vai ter perguntinha, né, professor? Vai ter perguntinha, sim. Claro, muito bom. Lembrando o prazo hoje, né, de entrega da outra atividade, da primeira, e hoje teremos outra perguntinha. Hoje falaremos sobre acidente do trabalho. Por quê? Porque dentro do universo dos benefícios previdenciários, existem benefícios por incapacidade que são especiais em relação a outros benefícios, né, por incapacidade. São os benefícios que ocorrem em razão da relação de trabalho. Ocorrem por força da relação de trabalho. Então, esses benefícios, eles são especiais não somente porque existe uma série de convenções internacionais que protegem e garantem, de certa forma, a segurança e a higiene do trabalho, mas porque também são benefícios que têm um financiamento muito específico, um financiamento próprio, que a gente viu lá quando falou das contribuições sociais, né, que é a contribuição ao RAT, ao risco acidental do trabalho, adicional ao RAT, que custeiam aqueles benefícios de pessoas, né, de trabalhadores acometidos por acidente de trabalho. E aí, a gente precisa identificar, é muito importante para o direito previdenciário, identificar o que é um acidente de trabalho e o que é que pode ser considerado um acidente de trabalho. E aí nós temos duas situações. A primeira é de um acidente de trabalho típico, aquele acidente de trabalho que ocorre em razão de um evento súbito, inesperado, que venha a ocasionar uma lesão corporal, uma perturbação funcional e incapacita, portanto, o trabalhador para um trabalho. Esse tipo de acidente de trabalho, que é o mais fácil, de mais fácil visualização, ele ainda tem outras características que dizem respeito à responsabilidade ou não do empregador por sua ocorrência. E a gente vai ver exatamente como é que isso se desenvolve. Certo? Meu cachorro está aqui embaixo, mexendo nas coisas. Sai daí. E existem também aquelas doenças profissionais ou do trabalho, que é uma outra situação também que a gente tem que ver e tem que destacar, certo? Primeiro vamos falar do conceito de acidente de trabalho. O conceito de acidente de trabalho está lá no artigo 19 da Lei 8213, que é o melhor conceito de acidente de trabalho que a gente tem, até melhor do que o conceito dado pelo direito trabalhista. Do direito previdenciário, ele é mais completo e atinge mais o objetivo que a gente pretende. O que é que diz lá no artigo 19? Diz o seguinte: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico. Essa primeira partezinha do conceito já nos dá a dimensão de que acidente de trabalho não é apenas aquele que ocorre durante a jornada de trabalho, ou mesmo aquele que ocorre no ambiente de trabalho. Eu posso considerar acidente de trabalho também aquele acidente que ocorre fora do ambiente de trabalho. Aquele acidente que ocorre fora da jornada de trabalho. Basta apenas que um acidente tenha ocorrido pelo exercício do trabalho. Então, se, por exemplo, alguém vai executar uma ordem do seu empregador, e aí, nessa ordem, ele tem que se deslocar, né? Ele está fora do ambiente de trabalho, e vem a sofrer algum acidente, isso é considerado um acidente de trabalho, porque ele estava numa atividade a serviço da empresa, a serviço do empregador, certo? Então, pode ser considerado acidente de trabalho. Então, nesse primeiro aspecto do artigo 19, a gente já consegue vislumbrar aí que o conceito de acidente de trabalho não é apenas aquele que ocorre no ambiente de trabalho, no local de trabalho.
E também ele faz referência aí aos segurados que têm direito a reconhecer, têm direito a um benefício acidentário, um benefício de acidente de trabalho. Quais são esses segurados? Primeiro, o segurado a serviço de empresa. O segurado que trabalha a serviço de empresa, que se refere ao artigo 19, é o segurado empregado, certo? E o segurado trabalhador avulso. Não considera-se acidente de trabalho o que ocorre ao segurado contribuinte individual, o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo, ele não tem direito a um benefício acidentário. Ele tem um direito a um benefício por incapacidade. Mas a esse benefício acidentário, não. Só tem direito o segurado empregado, o trabalhador avulso, devido a essa primeira parte, o empregado doméstico, certo? Porque ele presta serviço ao empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais. Quem são os segurados especiais? É aquele trabalhador rural, que trabalha em regime de economia familiar, ou o pescador artesanal, ou o seringueiro. Esses trabalhadores é que têm direito a um benefício acidentário. Portanto, estão excluídos aí o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo. Ambos não têm direito. O facultativo por questões óbvias, porque o facultativo não exerce nenhuma atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. Ok? Inclui-se no conceito de contribuinte individual o microempreendedor individual também, certo? Ele não tem direito a um benefício acidentário. Não significa que não tenha direito a um benefício por incapacidade, só não um benefício acidentário. Qual a diferença do benefício acidentário para o benefício não acidentário? O benefício por incapacidade acidentário, ele é necessariamente de 100%. Ele vai ser 100% de uma média, certo? A média a gente vai estudar, inclusive, quando falar de salário de benefício. Mas ele é de 100%. Já o benefício por incapacidade que não for, eu estou me referindo à aposentadoria por incapacidade, ela é proporcional, segundo a reforma previdenciária. Ela não necessariamente é de 100%. Tem alguns critérios para que ela seja de 100%. Além disso, o segurado acometido por um acidente de trabalho, e agora estou falando todos os benefícios acidentários, ele tem direito à estabilidade no emprego por 1 ano. Então, o enquadramento do benefício na condição de acidentário é relevante para o empregado, né? Porque ele consegue aí ter direito a uma estabilidade de 1 ano. Vamos continuar o conceito de acidente de trabalho. Provocando lesão corporal ou perturbação funcional. É uma característica importante do acidente de trabalho, desse conceito de acidente de trabalho, porque eu não vou considerar acidente de trabalho apenas aquilo que traga sequelas visíveis, que são as lesões corporais, né? Qualquer situação que cause perturbação funcional, ainda que não haja visivelmente uma lesão, mas que tenha relação com o trabalho, isso é importante, né? O acidente de trabalho tem que ser aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Então, tem relação com o trabalho, mas não é uma lesão visível, é algo que causou apenas uma perturbação funcional, é considerado acidente de trabalho. Para dar um exemplo, eu vou dar o exemplo da depressão. A depressão não é, via de regra, uma doença que seja originada do trabalho e tal. Mas em algumas situações, o meio ambiente do trabalho é propício para que as pessoas tenham esse quadro depressivo, né? Os trabalhadores que trabalham em telemarketing, por exemplo, eles trabalham sob uma pressão muito grande, cumprimento de meta, às vezes lidam com pessoas mal educadas, tal. Esses trabalhadores, eles estão mais sujeitos a quadros depressivos. Então, se verificando que há relação com o trabalho, perceba, ele não tem lesão corporal nenhuma. Visivelmente não tem, mas há uma perturbação funcional. Há uma diminuição da capacidade de trabalho, há uma perda da capacidade de trabalho em algumas situações,
Então, se houve relação com o trabalho, aquele quadro mórbido pode ser considerado acidente de trabalho. Basta que haja esse nexo de causalidade. Aliás, acerca do nexo de causalidade, é importante dizer, a empresa ela tem uma responsabilidade pela segurança dos seus empregados, certo? A empresa, inclusive o parágrafo primeiro vai falar sobre isso. Ela precisa adotar todos os métodos, todas as regras de higiene e segurança do trabalho para que o acidente de trabalho não ocorra. E aí, por conta disso, o INSS tem ingressado, sempre que ocorre um acidente de trabalho, tem ingressado com ações regressivas em face dos empregadores para que estes arquem com o custo do pagamento dos benefícios acidentários. O argumento para isso é que a empresa, em sendo responsável por adotar essas normas de segurança e higiene do trabalho, seria, portanto, também responsável por arcar com os custos decorrentes da sua desídia, da sua negligência em cumprir com essas regras, com essas normas. E aí, só que existe um problema em relação a isso. E aí, ele, obviamente, tem obtido algum sucesso, né, essas ações regressivas do INSS em face de empregadores, só que eu não concordo muito com isso, com que isso seja feito de maneira a entender que a empresa tem alguma responsabilidade objetiva em torno do pagamento desses benefícios, desse ressarcimento para o INSS. Porque, inclusive, como a gente vai ver mais adiante, existem situações que são caracterizadas como acidente de trabalho que independem de culpa da empregadora, certo? Independem de culpa da empresa. E aí, é importante ressaltar que o fato do INSS responder de maneira objetiva pelo pagamento dos benefícios previdenciários, e o INSS responde de maneira objetiva pelo pagamento dos benefícios previdenciários, ou seja, independente de culpa, o que é relevante para o INSS? É a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso, né, entre a incapacidade para o trabalho e o trabalho, certo? E o ambiente laboral. O fato de haver responsabilidade objetiva do INSS em relação ao pagamento do benefício previdenciário não induz, a meu ver, a responsabilidade objetiva da empresa em relação ao ressarcimento para o INSS dessas quantias. Isso não é automático. Eu acho que se o INSS quiser, de fato, recuperar créditos relativos ao pagamento dos benefícios previdenciários, para os quais, inclusive, existe contribuição específica da empregadora, a empregadora paga também contribuições à Previdência para custear esse benefício, então que o INSS prove a responsabilidade da empregadora. Responsabilidade, no meu entender, da empregadora perante o INSS para o ressarcimento dessas quantias teria que ser subjetiva, não objetiva. Ok? Ficou claro? Mas o que a gente tem observado é que o INSS tem obtido sucesso na recuperação desse valor. Só que isso causa um problema para o empregado. Por quê? O empregado acidentado do trabalho ele tem direito também a uma indenização da empresa, independentemente do recebimento do benefício por incapacidade. O benefício por incapacidade substitui o rendimento dele, do trabalhador, mas não tira o direito que ele tem de uma indenização por danos morais, por ter sofrido um acidente, né, ter tido reduzido a sua capacidade laboral. Queira ou não queira, isso abala o trabalhador. E eu digo que causa um problema para o trabalhador, por quê? Porque diminui a capacidade da empresa de pagar indenizações para o empregado. Se ela tem que arcar com o custo dos benefícios previdenciários acidentários, vai ficar também difícil para ela arcar, além disso, com a indenização para o empregado, né? E acaba que, mesmo que inconscientemente, o julgador leva isso em consideração, todos os encargos que a empresa terá que sofrer. Além do que,
evidentemente, isso torna o ambiente de trabalho no Brasil mais custoso, né? O custo do trabalho no Brasil é muito maior, porque além das contribuições previdenciárias, além dos custos tributários usuais, toda empresa tem que fazer uma previsão de pagamento de indenização às vítimas de acidente de trabalho, principalmente aquelas empresas que exercem atividade de maior risco, e também o ressarcimento ao erário público do pagamento relativo aos benefícios previdenciários. Então, é algo realmente preocupante, certo? Show. A continuidade do artigo 19 diz que lesão corporal, que provoca, né, um acidente pelo exercício do trabalho, que provoca lesão ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O que é relevante para a concessão do acidente de trabalho, portanto, que haja nexo com as atividades laborais, né, com o exercício do trabalho, que haja lesão corporal ou perturbação funcional, e, por fim, que essa lesão corporal ou perturbação funcional cause a morte ou a incapacidade, ou a perda, ou a redução da capacidade laboral. Seja essa perda, seja essa redução temporária ou permanente. Para uma incapacidade temporária, existe um tipo de benefício. Para a incapacidade permanente, existem outros tipos de benefício. Certo? A empresa, ela tem a obrigação, como eu expliquei, né, com relação à aplicação das normas de segurança do trabalho, e é ela própria quem deve comunicar em 24 horas ou imediatamente, no caso de morte, a empresa deve comunicar o INSS da ocorrência desse acidente. Então, assim que o empregador souber da ocorrência de um acidente de trabalho, que houver vitimado o seu trabalhador, ele tem 24 horas para informar o INSS se não houver morte, ou imediatamente ele deve informar o INSS se houver morte. E ele faz essa comunicação através de um documento. Esse documento é a carta, é a comunicação de acidente de trabalho, chamada CAT, comunicação de acidente de trabalho. E há de convir que essa é uma obrigação complicada para a empresa, porque assim que ela emite essa carta, ela está admitindo a sua responsabilidade. Dentro desse esquema todo que eu expliquei aqui para você, está admitindo a sua responsabilidade, e além dos impactos que eu expliquei também, né, de indenização ao trabalhador, estabilidade do trabalhador, do dever, eventualmente, de ter que ressarcir o INSS acerca dos benefícios acidentários, ele também tem uma modificação no seu FAP. O que é o FAP? Fator Acidentário de Prevenção. Fator Acidentário de Prevenção que a gente estudou, ele é um redutor ou um aumentador aí. Ou ele aumenta ou ele diminui o valor da sua contribuição ao RAT, contribuição ao risco acidental de trabalho. Se há um número aumentado aí de acidentes de trabalho acontecendo na empresa, é fato que isso vai impactar no FAP da empresa também. Então, pode acontecer muitas vezes do empregador ele não emitir a carta. Ele diz, não vou emitir, para não ter esse prejuízo. E aí o empregado, obviamente, vai incapacitado para o trabalho ao INSS. Só que o que esse trabalhador muitas vezes não sabe é que essa carta pode ser emitida por outros meios. De fato, só quem tem a obrigação de emitir a CAT é o empregador. De fato, é o empregador. Se ele não emitir a CAT, e ficar comprovado que ele não emitiu de forma negligente a CAT, ele é obrigado a pagar uma multa. Essa multa vai até o teto dos benefícios previdenciários do INSS, que hoje é de 6.100 e pouco por trabalhador nessa condição.
Então, é uma multa que pode ser um pouquinho pesada. Mas o empregado, ele pode sim ter a emissão da CAT por outros meios, como, por exemplo, o sindicato da categoria pode emitir a CAT. Um médico do trabalho, um médico assistente pode emitir a CAT. Uma autoridade pública, imagine uma situação de morte que o delegado se depara com a situação, o próprio delegado pode emitir a CAT, então a autoridade pública pode emitir. Na falta de todos esses, a família pode emitir a CAT e o próprio empregado pode emitir a CAT. A CAT não passa de uma comunicação do acidente de trabalho para a INSS. Quem vai verificar de fato se houve acidente de trabalho, se tem nexo de causalidade, é a perícia do INSS. Mas a comunicação pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer desses entes aqui que eu expliquei. Certo? E existe uma outra forma de reconhecer como acidente de trabalho uma determinada situação. Mas essa forma é bem específica. E eu preciso explicar algo antes para vocês. O que é que eu preciso explicar para vocês? São os tipos de acidente de trabalho. O tipo mais usual é o acidente típico. O que é o acidente típico? É aquele evento súbito e inesperado que causa lesão ou perturbação funcional. Esse é o exemplo típico de acidente de trabalho. O que caracteriza esse acidente tipo ou acidente típico? Esse acidente tipo ou acidente típico é caracterizado pelo fato de ser um evento súbito e inesperado. É algo que ocorre imediatamente. Então, ele acabou de acontecer. E, imediatamente, ele causou a lesão ou a perturbação funcional. É diferente de algo que é adquirido ao longo do tempo. Isso que o trabalhador adquire ao longo do tempo é uma doença. E a doença pode também caracterizar um acidente de trabalho. Então, é um tipo de acidente diferente do acidente típico, do acidente tipo. É um acidente de trabalho que é uma doença profissional do trabalho que é reconhecida como um acidente de trabalho. Então, ao contrário do que possa parecer, uma doença profissional é tratada pelo direito previdenciário como acidente de trabalho. Então, a terminologia acidente de trabalho vai caracterizar tanto o acidente tipo ocorrido em razão do trabalho, pelo trabalho, quanto a doença profissional do trabalho. Só que é importante a gente distinguir os dois conceitos. Concurso público, por exemplo, gosta muito de tocar nesses conceitos de doença profissional e doença do trabalho, porque são conceitos que estão muito vagos na legislação. Está muito complicado entender esses conceitos na legislação. Querem ver? No artigo 20, ele diz o seguinte: considera-se acidente de trabalho nos termos do artigo anterior as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1, doença profissional. Aí ele vai conceituar o que é doença profissional. Ele diz o seguinte: doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. João Galberto entrou aí de novo. Está compartilhando a tela, João. Vocês estão vendo a tela do João Galberto aí? Está o e-mail. Na tela do e-mail. Não é minha tela, não. Estou vendo. Bom, ele tem que sair aí para poder deixar a tela maior. Mas eu não estou compartilhando tela, deixa aí. Então, vamos lá. A doença profissional, então, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. O inciso 2, que é a doença do trabalho, tem o seguinte conceito: assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado
e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Aí veja só. Qual é a diferença de uma doença profissional do trabalho? Esses conceitos estão muito vagos. E aí, como é que eu conceituo de maneira a facilitar a compreensão do aluno? Bom, o que é uma doença profissional? Uma doença profissional é aquela doença que naturalmente ocorre naqueles trabalhadores que exercem aquela atividade profissional. Então, vamos pegar o caso de um digitador. O digitador, ele naturalmente, pelo fato de passar anos da vida dele digitando, ele vai apresentar quadros de inflamação nas articulações. Isso ao ponto de chegar a um quadro tão grave que o incapacita para o trabalho. Então é natural que isso aconteça. Está na raiz da profissão dele isso. E aí, por isso que essa é uma lesão típica, específica da profissão dele. E aí a gente diz que essa é uma doença profissional. E o que é a doença do trabalho? Imagine esse mesmo digitador que chega no INSS dizendo que está sem condições de trabalhar porque tem um problema de audição. Ele perdeu a audição. Ou ele está com um zumbido no ouvido. Bom, via de regra, um digitador, ele não tem problema de ouvido, né? Ele não tem nada que cause mal a ele na atividade profissional dele. Antigamente, sim, tinha aquelas máquinas datilografar, né, que faziam um barulho imenso, mas agora não faz barulho o computador. Então, algo na profissão dele, e aí vai necessitar uma investigação, algo na profissão dele vai acarretar esse quadro clínico. E aí o que a gente vai analisar é o ambiente de trabalho. Quando se investiga o ambiente de trabalho desse digitador, se verifica que ele trabalha ao lado de um conjunto de motobombas, que faz um barulho muito grande. Bom, não é uma doença típica da profissão dele, mas é uma doença que foi acarretada, que foi originada pelas condições especiais em que esse trabalho foi exercido. Então, não é todo digitador que trabalha naquelas condições. O trabalho naquelas condições é um trabalho especial desse digitador, um trabalho específico desse digitador. Então, essa doença não deixa de ser uma doença que é adquirida ao longo do tempo, porém é uma doença do trabalho, uma doença que não tem relação direta com a atividade profissional exercida pelo trabalhador, certo? Então, essa é a diferença da doença profissional e a doença do trabalho. Por que é muito importante essa diferenciação? Porque a doença profissional, sendo típica do trabalho, pode acontecer do empregador não emitir a CAT do trabalhador não reconhecer aquela doença como uma doença profissional, e o INSS, a perícia do INSS, reconhecer por conta própria a ocorrência desse acidente de trabalho em razão de uma doença profissional. Como é que o INSS faz esse reconhecimento? Através de um procedimento chamado nexo técnico epidemiológico. Esse nome grande mesmo. Nexo técnico epidemiológico. O que é um nexo técnico epidemiológico? Nexo técnico epidemiológico é justamente essa verificação por parte da perícia do INSS de relação direta entre a atividade profissional e a moléstia, entre a atividade profissional e a doença. Se há essa relação, aquela doença passa a ser uma doença profissional. E sempre que um trabalhador dessa atividade profissional, um trabalhador que exerce essa atividade, procurar o INSS com essa moléstia, com essa doença, o INSS vai dizer, epa, aí não é caso de doença comum, é doença profissional. Por isso, ocorreu ali um acidente de trabalho, e aí dispara tudo que tem que disparar em benefício desse trabalhador. A concessão de um benefício acidentário, a cobrança por parte da empresa da emissão da CAT, e por aí vai,
certo? Então, o nexo técnico epidemiológico vai permitir a relação, que se estabeleça previamente uma relação entre as morbidades, né, as doenças e o trabalho, ok? Então, por exemplo, a depressão. Falei da depressão e disse que era uma doença muito comum em trabalhadores de telemarketing, né? Então, a depressão é uma doença profissional dos profissionais de telemarketing. Sempre que um profissional de telemarketing procurar o INSS, vai estar lá um cadastro estatístico de que boa parte dos afastamentos do trabalho dos profissionais de telemarketing advém de quadros de depressão, certo? E a doença do trabalho? A doença do trabalho, como eu disse, é ocasionada em razão das condições especiais em que o trabalho é exercido. Então, ela não tem como caracterizar o nexo técnico epidemiológico. Mas tem como você dizer o que é que não são doenças do trabalho. Excluir algumas doenças dessa categoria de doença do trabalho. E aí, o que é que a gente exclui de cara? Aquelas doenças do rol aí de doenças do trabalho que poderão, portanto, ensejar um enquadramento na condição de acidente de trabalho. Primeiro, está lá no parágrafo 1º do artigo 20. As doenças degenerativas. Por que a doença degenerativa não pode ser considerada uma doença do trabalho? Porque ela não é acarretada em razão de nenhum trabalho específico. A doença degenerativa, ela tem como causa a genética da pessoa, certo? A esclerose lateral amniotrófica é um tipo de doença degenerativa. É uma doença que acomete fisicamente as pessoas, mas ela não advém do meio ambiente de trabalho. Ela não é uma decorrência do meio ambiente de trabalho. Ela simplesmente acontece porque geneticamente você tem essa predisposição. Uma cardiopatia. A cardiopatia, via de regra, né? Não estou descartando aquela hipótese de uma cardiopatia provocada por um agente químico, e aí não seria a cardiopatia o problema, mas o agente químico. A cardiopatia é, via de regra, uma doença degenerativa, né? Algumas doenças osteomoleculares estão degenerativas, não são doenças necessariamente advindas do exercício, advindas do trabalho, né? Segundo tipo de doença é a doença inerente a um grupo etário, é aquela doença que aparece em razão da idade, né? A gente costuma brincar e dizer que com o tempo a gente vai ficando crocante, né? Então, essa crocância natural das pessoas mais velhas advém justamente do aparecimento de algumas doenças que são comuns na idade. Okay? A doença que não produz incapacidade laborativa, o terceiro tipo de doença que não é considerada doença do trabalho. Mesmo que ela tenha como causa o trabalho. Mesmo que ela tenha como causa o trabalho. Então, assim, é uma doença que você tem, mas não o incapacita para o trabalho. Você se contaminou no trabalho com uma gripe, e a gripe não lhe impede de trabalhar, então não é considerada doença do trabalho, certo? Muito cuidado com esse exemplo que eu dei da gripe, foi o exemplo que me veio à cabeça. Por quê? O próximo exemplo é a doença endêmica. A doença endêmica não pode ser considerada acidente de trabalho. Por quê? Porque a doença endêmica é a doença natural do meio, da região. É uma doença que sempre está presente ali naquela região. Quer ver um exemplo? Dengue. A dengue é uma doença endêmica no nosso estado. Se alguém for acometido por dengue no nosso estado, não vai se saber se ele pegou dengue no trabalho ou se pegou dengue em qualquer outro lugar, na casa dele, né, no passeio que ele fez para o parque. Vai ser impossível dizer. Por quê? Porque a doença é endêmica da região. É diferente daquela situação de uma doença que é endêmica numa região, mas um trabalhador foi deslocado para uma região endêmica em razão do seu trabalho e aí teve essa doença. Por exemplo, alguém de Aracaju é contratado para
construir uma estrada, ficar um tempo num trecho lá do Pará, no meio da mata. E aí adquire febre amarela. A febre amarela é endêmica da região. Mas você tem como determinar que ele pegou febre amarela por conta do trabalho. Porque o trabalho obrigou ele para ir a uma região endêmica. Se ele ficasse aqui em Sergipe, ele não pegaria febre amarela, né? Então, tem que se verificar isso. Houve uma notícia, há um tempo atrás, bem recente, de uma empregada doméstica que adquiriu a Covid-19 e a sua patroa tinha diagnosticado a Covid-19, ela veio a falecer, inclusive. Sua patroa fez uma viagem ao exterior, quando voltou estava com a Covid e a empregada doméstica pegou e morreu em razão disso. É um acidente de trabalho? É considerado uma doença do trabalho? Depende. Tem que ver o seguinte. Se a Covid-19 já estiver disseminada, como está hoje no Brasil, né, infelizmente, não vai ter como determinar que ela pegou do trabalho, especificamente. Né? Agora, se foi o primeiro caso do Brasil, essa senhora, primeiro caso diagnosticado, ela sabia desse diagnóstico, manteve a empregada doméstica pegou e faleceu, aí é um acidente de trabalho. Por isso que tem lá no finalzinho dessa linha ali, diz o seguinte: a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto, né? Ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, teria que provar isso, né? Se há como verificar um nexo de causalidade, ok? E aí existe outra categoria de acidente de trabalho. Até agora, o que a gente falou de acidente de trabalho tem um pressuposto, certo? Qual é o pressuposto? O pressuposto é que o empregador agiu de maneira negligente. O empregador contribuiu para, ou agiu de forma negligente, ou contribuiu para que ocorresse o acidente de trabalho. Mas como eu antecipei há um tempo atrás, existem situações que são consideradas acidente de trabalho e não tem culpa do empregador. Certo? Não é analisada a culpa do empregador. Que situações são essas? São as situações de acidente de trabalho por equiparação. Então, são aquelas situações em que ou não houve negligência por parte do empregador, ou o acidente aconteceu fora do local do trabalho ou fora da jornada de trabalho, certo? Por isso que a gente chama de acidente por equiparação, porque ela acontece de uma maneira fora do usual, diferente do usual. E aí há necessidade de um esforço teleológico maior para enquadramento daquela situação como acidente de trabalho, certo? Vamos ver os casos que aí fica mais simples. Lá no artigo 21 da Lei 8213, equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei. Inciso 1º, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Que situação é essa? Essa primeira situação é a concausa relacionada ao trabalho. O que é que eu chamo de concausa relacionada ao trabalho? Via de regra, no direito previdenciário, a gente viu quando falou de carência lá, você só tem direito aos benefícios depois de cumprido o seu prazo de carência ou depois de você ter a qualidade segurada. O que ocorre? Uma doença pré-existente, por exemplo, não lhe garantiria direito a um benefício previdenciário. Porém, você pode ter uma doença pré-existente que foi agravada em razão do trabalho.
Então, imagine que você tem um problema de coluna, certo? Degenerativo, natural, você já veio geneticamente programado para ter essa doença. Só que essa doença, da forma como ela surgiu, ela não incapacita para o trabalho. Você consegue trabalhar com ela, poder trabalhar a vida toda com ela. Mas você exerce uma atividade profissional que exige da sua coluna, certo? Você é um cara que trabalha levantando saco de cimento. Ó. E aí houve um agravamento de sua situação. Houve uma antecipação de um quadro incapacitante. O que você passaria 30 anos trabalhando normalmente, devido à sua atividade profissional, você só conseguiu trabalhar 5 ou 10, certo? Então, tem alguém apitando aí. Quem é que está apitando? Então, essa situação, ela caracteriza com causa relacionada ao trabalho. É um acidente de trabalho por equiparação, por quê? Porque não é a causa única de incapacidade. É uma causa que está relacionada a uma situação anterior, a um momento clínico anterior, mas que foi potencializada pela sua atividade profissional. Ok? Segunda situação de acidente de trabalho por equiparação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de. Nesse segundo caso, ele vai relacionar diversas situações em que ocorre a equiparação com o acidente de trabalho, é acidente de trabalho, mas não há culpa envolvida. Não há culpa do empregador. Quais são essas situações? Primeiro, ato de agressão sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Eu peguei o exemplo aí do Charles Hebdo, né? Que era uma editora lá de cartoons da França, onde terroristas invadiram e metralharam as pessoas que estavam lá. Se fosse aqui no Brasil, era considerado acidente de trabalho? Era. Qual a responsabilidade da empresa com relação a isso? Nenhuma. Né? Por quê? Ninguém nunca ia prever que 3 malucos iam entrar na editora metralhando as pessoas. O World Trade Center, né? O atentado ao World Trade Center, todo mundo ali estava trabalhando. É acidente de trabalho, ninguém nunca ia prever uma situação daquela. Se fosse no Brasil, era considerado acidente de trabalho, certo? O caso da escola, para ver uma situação aqui no Brasil, né? Uma escola que teve uns meninos invadidos lá em São Paulo, né? Também é considerado acidente de trabalho, é ato terrorista, ok? Segunda situação, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, seja um terceiro, seja um colega de trabalho, né, que por conta da disputa ali do exercício de alguma função, de remuneração no trabalho, vem ocasionar uma incapacidade no outro, é considerado acidente de trabalho. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, é considerado acidente de trabalho. Foi um colega de trabalho, uma terceira pessoa que ocasionou, está no local de trabalho, está no ambiente de trabalho, é acidente de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, também é considerado acidente de trabalho. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Qualquer situação que envolva caso fortuito, força maior, é considerado acidente de trabalho se você estiver no seu local e na sua jornada de trabalho. Imagina se você está no trabalho e acontece um terremoto. Né? Terremoto no Brasil, ninguém nunca ia imaginar. Mas caso não um terremoto, um caso fortuito, e aí ficou incapaz para o trabalho. É considerado acidente de trabalho. Certo? Por equiparação. Ok? Inciso 3 aí.
a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Isso acontece mais comumente naquelas atividades profissionais em que há manipulação de materiais contaminantes, né? Um laboratório, um médico, uma enfermeira que se contamina no ambiente de trabalho, agentes biológicos, químicos, vírus, bactéria, protozoários, né? Eles, uma vez que sejam contaminados por qualquer doença no ambiente de trabalho, é considerado acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho. Agora a gente vai ver as situações de acidentes que acontecem fora do local de trabalho, ou fora da jornada, ou fora do local e da jornada. Primeiro, na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa. Então, imagine que você trabalha numa empresa de 8 às 18 e o seu empregador chega e diz o seguinte: olha, sua jornada acaba aqui às 18 horas, mas eu preciso que você vá pegar um palestrante que vai dar um treinamento aqui na empresa. Ele chega à meia-noite no aeroporto. Você tem que ir lá pegar ele. Você está indo cumprir uma ordem da empresa. Você está fora do seu local de trabalho, fora da sua jornada de trabalho e sofre um acidente. É considerado acidente de trabalho? É considerado acidente de trabalho, porque você está aí no primeiro item aí, né, do acidente sofrido fora do local do horário de trabalho para execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Segunda situação, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar um proveito. Então, se você está fora do seu local de trabalho, da sua jornada de trabalho, mas verifica um fato que pode trazer um prejuízo à sua empresa e age espontaneamente, sem necessidade de ordem nenhuma, né? Então, você está na frente passando de férias, na frente da empresa, e aí vê um carro desgovernado para invadir o muro da empresa e atingir o pessoal lá dentro. Você, no ato heróico, se põe na frente do carro para tentar segurar o carro e se machuca, né? Fica incapacitado de trabalhar. Vai ter direito a enquadrar como acidente de trabalho? Vai. É um acidente de trabalho. Ah, mas ninguém pediu para você fazer isso. Sim, mas eu intervi para evitar um prejuízo da empresa. Então, é considerado acidente de trabalho. Certo? A mesma coisa para conseguir alguma coisa, um benefício em favor da empresa. Certo? Não há necessidade de ordem expressa do empregador. Lembrando que isso vai acarretar o pagamento de benefício previdenciário. A gente não está falando em relação à indenização por parte da empresa ou qualquer coisa desse gênero. Aqui a relação é do INSS. C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Essa situação aí, em viagem a serviço da empresa, é aquela situação em que a empresa coloca você para trabalhar aí para fazer um treinamento fora do ambiente de trabalho, em outro estado, né? Ou em outra cidade. Vai fazer um treinamento em Maceió, e aí sofre um acidente lá em Maceió, é considerado acidente de trabalho. E a letra D tratava do período entre da casa para o trabalho e do trabalho para casa, que é aquele período de deslocamento, né? É o chamado acidente de trajeto, ou acidente de percurso. Esse acidente de percurso tem informação aqui da medida provisória 905, mas eu acredito que essa medida provisória, ela caiu, expirou, a medida provisória número 905, né? Ela não foi convertida em lei, então o que é que acontece? Volta a ser considerado acidente de trabalho, ou acidente de percurso, ou acidente de trajeto. Importante, o acidente de trajeto é no trajeto de casa para o trabalho e no trajeto do trabalho para casa. Se do trabalho você vai para um happy hour, não é considerado acidente de trabalho. Certo? O trajeto que você faz do happy hour para casa também não é considerado acidente de trabalho.
Já? Então, o tempo de trajeto é desse percurso aí. Ok? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A medida provisória 905 morreu. Morreu. Revogado. E já foi. Bom, gente. Acho que é isso. Ver se faltou falar alguma coisa. Não. Faltou falar nada, não. Por hoje, é só. Vamos fazer a pergunta, né? Ah, pergunta. Tinha esquecido disso. Vamos fazer a pergunta. Minha pergunta vai ser simples. O que é o nexo técnico epidemiológico? Pronto, só isso. O que é nexo técnico epidemiológico? O que é o nexo técnico epidemiológico? Respondendo, é aquele procedimento em que o INSS enquadra a doença profissional do trabalhador, mesmo sem a emissão da comunicação de acidente de trabalho. Ou seja, é um procedimento que o INSS caracteriza acidente de trabalho em uma doença típica da profissão, certo? Esse é o nexo técnico epidemiológico. Vou botar no chat aqui para vocês verem. A pergunta: o que é nexo técnico epidemiológico? Nexo técnico epidemiológico. Joia? Alguma dúvida para a gravação, para que vocês possam se manifestar?